Boa noite, pessoal. Como é que vai? Tudo bom? Hoje vamos falar sobre ética e moral, né? Já vou colocar o material lá no ambiente e eu queria que vocês fechassem os microfones, né? Que eu vou fazer uma rápida explanação sobre ética, sobre moral, que é para poder dar início mesmo aos conteúdos da disciplina, certo? Da nossa programação. Mas o assunto de hoje ele é bem simples e, ao mesmo tempo, ele tem um chamariz muito bom. Por quê? Porque é o nosso dia a dia. São as nossas práticas com a família, no trabalho, na escola, com o vizinho, né, com o filho, com a esposa, com o irmão, nossos pais. Então, é por aí. Então, é bem interessante, né? Infelizmente, a gente tem vivido, o mundo, ele tem ido para um caminho muito tortuoso atualmente, né? Mas dá para a gente entender essa situação, tá bom? Vocês estão vendo o slide, pessoal? Coloque aqui na mensagem, por favor, não precisa falar. O slide da apresentação, vocês estão vendo? Ok. Tá numa tela maior, né? Coloca aí a resposta. E agora? Estão escutando? Como é que está agora a apresentação? Certo, vamos lá. Estão vendo aqui que no slide eu coloquei aqui o homem, um conquistador, né? Dominou a natureza e empreendeu um tremendo avanço tecnológico, né? Só que no decorrer dos milhares de anos, né, o homem experimentou a evolução bem menor em termos de consciência, ou seja, ele evoluiu tecnologicamente, né? Evoluiu bastante tecnologicamente, né? A internet está aí para mostrar isso para a gente, mas em termos do seu habitat, do seu dia a dia, nas formas políticas, econômicas, a convivência humana, essa evolução ela não está completa, né? Aí eu coloquei aqui, ó, onde se observa conflito nas relações humanas, nós sabemos que isso é uma coisa diária, a paz mundial está em constante perigo, a vida do planeta ameaçada, e não é só isso, né? É a falta de respeito, e aí onde entra a questão da consciência. Até certo ponto, onde foi que nós crescemos e por que é que existe tanto conflito ainda hoje. E tudo isso está ligado à questão da ética.
da ética e da moral. Qual é a diferença de ética e moral? Já coloquei lá, inclusive, esse material na sala de aula de vocês, para vocês darem uma lida lá, viu? Qual é a diferença? Por que a gente tem isso? Por que em um determinado lugar é diferente de outro? Né? Então, é nesse sentido que nós vamos tentar mostrar aqui para vocês essa diferença entre ética e moral. Até que ponto atinge a gente no dia a dia, certo? Pessoal, a moral, ela vai representar os hábitos, né, os costumes de uma sociedade, né? Isso pode mudar de lugar para lugar, de época para época, né? E enquanto a ética, né, é um comportamento moral, ela é individual, né? É racionalizado. Você sabe o que está fazendo, você tem consciência daquilo que está fazendo, ela é objetivo. Então, a ética é como se fosse uma espécie de um ramo da filosofia. Aí você vai dizer, professor, mas por que um ramo da filosofia? Porque a ética e moral, isso é um comportamento clássico. Lá da época dos gregos, depois os romanos tomam, ou seja, da sociedade ocidental, que também vai se estender, esse pensamento vai se estender para o resto do mundo, de acordo com sua moral, de acordo com os costumes de cada povo, de cada sociedade. Não importa se aquela sociedade é uma sociedade complexa, uma grande cidade, ou uma sociedade simples, uma comunidade, um vilarejozinho, um sítio, não importa. Os costumes variam de lugar para lugar, variam, repetindo aqui, de tempo para tempo, né? Então, não é a mesma coisa. Mas o sentido, ele tem uma espinha dorsal, né? Tem uma espinha dorsal. Então, vejamos. A ética, né, é um conjunto de valores, eu vou lendo o slide e vou explicando e conversando com vocês. E princípios universais que regem as relações humanas. Como ser isso? Primeiro, a gente tem que entender de onde vem, né, a origem, né, dessas palavras, né? Para pensarmos nas diferenças entre ética, né, e na moral, devemos ir buscar primeiro o quê? Raiz etimológica, essas duas palavras. Então, a ética, né, que é tão falado, aquele político ali não tem ética, fulano ali não tem moral, isso aí vem lá, são palavras gregas, né? A ética deriva da palavra grega ethos, ou ethos, como queira, com acentos, né, lá do grego lá, circunflexo, que quer dizer caráter, né? Então, ela era utilizada para representar os modos de agir de uma pessoa. Por isso que a gente diz muito hoje, fulano é um mau caráter, não tem caráter, né, não respeita as pessoas, né? Então, era o modo de agir de uma pessoa na época, que ainda hoje é utilizado. Ou seja, as ações e comportamentos, né, individualmente, né? Uma variante de ethos era a palavra ethos. Ethos, que é o caráter, e ethos, que significa costume. É aquilo que é passado de geração para geração, que o pai passa para o filho, que depois vai para o neto, e assim por diante, né? E pode ser aplicada a uma sociedade, os costumes de uma sociedade, né? O termo depois passa de ethos grego, vai para o latim, quando os romanos tomam de conta do mundo ocidental, o Império Romano, depois de ter dominado os gregos, né? Eles bebem da água, os romanos bebem da água do caldeirão do grego, né? Porque naquele período lá, né, a língua grega, ela era tipo assim, a língua top, como a gente diz hoje, né? Uma pessoa que queria escrever, escrevia grego. Por exemplo, só para a gente ter uma ideia aqui, o Novo Testamento, ele não foi escrevido lá no aramaico, não, ele foi escrito, que nem sabe ninguém, quem escreveu o Novo Testamento, escreveu primeiro em grego, porque o grego era universal, né? Então, depois vem do ethos grego, aí vem mores, já latim, né? Que é o quê? Significa moral em latim. Por isso que é mais perto do português, porque a nossa língua, o português, deriva do latim, né? Que bebeu da água dos gregos.
né? Então, pessoal, basicamente, né? Basicamente, a gente pode dizer que, ver aqui, ó, ética significa caráter, modo de ser, conduta, certo? Isso vale tanto para, estou dizendo o slide aqui, viu? Isso vale tanto para indivíduos como para grupos da sociedade, certo? A palavra é originária do grego, ó, botei aqui, ó, de novo no slide, vocês vão ver lá no texto, reler, né, que o slide aqui, a minha explicação é só uma espinha dorsal, depois vocês vão ler com calma, tal, né? A palavra é originária do grego, ethos, costume, comportamento, ó, caráter, modo de ser, hábito, forma de vida. Então, afinal, o que é ética, né? Ética é algo que todos precisam ter, isso aí, para a gente conviver na sociedade, né, harmoniosamente, aí não importa se é a criança, se é eu que já estou ficando idoso, ou já sou, se é uma pessoa rica, se é uma pessoa pobre, não importa. O gênero, que são vários gêneros, né? Quase 30, não importa o gênero, não importa o sexo, se é masculino ou feminino, mas aí eu coloquei aqui, poucos levam a sério, ninguém cumpre a risca. Dificilmente, são os pesquisadores que dizem, né, da área, ninguém, uma pessoa para cumprir a risca, a ética e a moral. Por quê? Porque nós somos humanos e o ser humano ele faz adaptações do seu dia a dia, da sua vida, de acordo com a sua situação e de acordo com a sua necessidade. Um exemplo disso, hoje um caminhão tombou, né? E já aconteceu várias vezes, vai continuar acontecendo em qualquer lugar do mundo, mas hoje, aqui no Brasil, um caminhão tombou e todo mundo não, as pessoas que estavam passando perto, ou quem morava perto, lá em Minas Gerais, as pessoas saquearam o caminhão de frango congelado. A necessidade, será que as pessoas estavam tendo noção do que era ética? Mas aí o que é que fala mais alto? Ele não utilizou a ética porque quis, foi antiético, ou entrou o instinto animal, onde a moral aí não prevaleceu, porque o que falou mais alto foi o quê? O instinto animal da fome em um país empobrecido. Tá vendo como é difícil se utilizar a ética? É nessas circunstâncias pessoais ou coletivas que isso faz acontecer, né? Como não é simples, como não é fácil. Tá certo? Então, gente, vamos lá dizer a diferença e depois o nosso conteúdo é curtinho, né? Vocês vão ler com mais calma, mas dá para vocês compreenderem de qualquer forma. De qualquer forma, nessa forma, sem ser incumpridando muito, até porque senão fica cansativo nossa aula, tá certo? Então, gente, basicamente a ética é o comportamento individual. Eu queria que vocês fizessem essa diferença, viu? Individual. E refletido de uma pessoa com base em um código de ética. Né? Existe a ética no trabalho, a ética na escola, ética comportamental. Né? São códigos. Pode ser código físico, concreto, que você pega, vê uma lei, está lá no papel, ou pode ser o comportamento. Ou a ética do campo da filosofia, que é o conhecimento. Então, que são o quê? Em cima dos reflexos das ações humanas, nossas ações, como é o caso do saqueamento lá. Então, nós dessas ações morais, a gente vai classificá-las enquanto certas ou erradas. Por isso que é fácil demais. Você diz, aquilo ali você fez errado. Mas qual é a situação dele? Qual é o comportamento dele, daquele indivíduo? Então, por isso, a gente pode dizer que a ética, né, é uma espécie de filosofia moral. Então, moral é, por sua vez, o costume ou hábito de um povo. A ética é individual. E a moral é o costume, a tradição, né, de um povo, de uma sociedade.
ou seja, de determinados povos em determinados tempos, em determinados momentos. A gente não pode dizer que o mesmo costume lá dos nossos avós, a moral deles era a mesma nossa, né? Onde é que dos nossos, pelo menos dos meus, vocês já são mais jovens, mas onde é, por exemplo, que uma, uma garota jovem levasse, mesmo que fosse para dormir em outro quarto, levasse o namorado para dormir. Em outro tempo, isso aí jamais aconteceria, a não ser numa chuva, uma pessoa ia dormir com ele para vigiar. Hoje não, é uma coisa normal. Né? Em outra época, uma mulher com um vestido mostrando o joelho jamais se pensaria, porque era uma época diferente. O costume, a moral daquele momento era um. Hoje é comum andar de short, até porque faz até sentido, né? Em termos científicos. Nós moramos aqui no Nordeste em um lugar altamente quente, temperatura, não faz sentido. Ou você veste uma roupa muito fina, ou uma bermuda, um short, é o natural, não faz sentido realmente, né? Mas em outra época se vestia roupa comprida, porque era a moral da época, o costume da época. Então, gente, a moral muda constantemente. A moral muda constantemente. O costume, a tradição, pois os hábitos sociais, eles são renovados, né? Periodicamente, de acordo com o local em que são observados. Né? Por exemplo, só um exemplo aqui. Aconteceu a tomada de poder de um grupo religioso radical. Né? Agora que a gente está vendo aqui, que lá no Afeganistão. Pronto, a moral lá já vai mudar, porque eles vão ser radicais no comportamento, no tratamento às mulheres, que não vai poder mais mostrar o rosto. E todos os homens devem usar a barba grande, porque não era assim. A mulher podia colocar o véu, mas podia mostrar o rosto. Agora eles vão mandar, porque é um regime de força, usar a burca. Ou seja, já mudou. Né? Em um mês, a vida, o comportamento, a moral de uma sociedade vai mudar radicalmente. Isso, por exemplo, na pandemia. Hoje, se você vê em local fechado, público, uma pessoa sem usar máscara, ou seja, mudou o comportamento de acordo com a situação. E ninguém sabe se isso vai demorar. Porque se tiver uma mudança no vírus, significa dizer que nós vamos continuar nessa situação. E quando a gente sai para um local sem a máscara, é como se a gente tivesse um sentimento roubando, todo mundo olhando para a gente e se afastando da gente. Espero que vocês estejam entendendo, tá bom? Coloque a mensagem aí, para não me atrapalhar meu raciocínio, que meu HD aqui já está cheio e ele é lento. Qualquer coisa me atrapalha, viu? Não fiquem achando ruim, não, tá certo? Então, gente, alguns dicionários, aí eu já estou voltando de novo aqui para o slide aqui. Fiz o comentário, certo? Alguns dicionários definem moral como conjunto de regras de conduta consideradas como válidas, éticas, que de modo absoluto para qualquer tempo ou lugar, quer para grupos ou pessoas determinadas. Ou seja, são regras estabelecidas e aceitas pelas comunidades humanas durante determinados períodos de tempo. Por quê? Porque eu falei agora há pouco, porque muda. Pode retroceder, como o exemplo que eu dei lá do país, ou pode avançar. Como mudanças de hábitos, mudanças de costumes, modas, tipo de música, tipo de religião e por aí vai. Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó. Veja o chapéu. Antes era desrespeitoso e imoral andar com a cabeça descoberta. Há pouco tempo. Se você pegar fotos, vai lá. História do Brasil, qualquer lugar do mundo. Vou botar aqui no mundo ocidental. Né, no Brasil. Coloque lá. Fotos dos anos 50, anos 40. Você não vai ver um homem sem chapéu. Não vai ver um homem sem chapéu, que só tirava quando entrava em lugar fechado. Aí eu coloquei mais aqui no slide, ó. Do rico ao homem do povo. Todos traziam os seus chapéus na cabeça. Nas cabeças.
né? E hoje, veja a diferença. E hoje os mais jovens, e eu uso também, usam o boné porque acha legal, porque acha moda. Não é porque é questão de respeito ou desrespeito. E o danado, no meu caso, eu utilizo para fazer, enganar a mim mesmo, não para os outros, a minha calvície. Eu não era calvo. É como se perdesse uma parte de mim, como se eu fosse outra pessoa. É um problema psicológico meu, que eu tenho que resolver e saber que isso é o natural da velhice. Mas a garotada, por que aqui usa de noite se não está fazendo sol? Né? Porque o boné era para questão de respeito. O boné foi inventado para o sol. A aba dianteira, que foi inventado lá para os jogos de beisebol, para quando fosse jogar tacada, o sol não atrapalhasse. Aí tem gente que está no sol e usa a aba do boné para trás, em pleno sol. Né? E a juventude usa em local fechado e de noite. E eu também. Então, todos traziam os seus chapéus na cabeça. Então, ó, era moral, já dei esse exemplo aqui, mas aí vai de novo. Era moral de antigamente que o cabelo de mulher fosse comprido. Né? Mulher de cabelo curto, só a prostituta usava. Veja como muda de tempo, muda de época, muda de lugar a moral. Né? Porque são costumes. Né? São costumes. Então, gente, ética. Ó, ética é princípio, ética ela é permanente, independente da época, independente da sociedade, independente da tecnologia, independente da religião, ética ela é permanente, porque é pessoal sua. Ela é universal, não importa a situação. Ética é uma regra, ela é teoria. Então, a moral. Ó. Moral são condutas específicas. Moral ela é temporal, que varia, já disse aqui, varia de acordo com o período. Ela é cultural, de acordo com a cultura de um povo, de uma sociedade. Né? Há pouco tempo se fumava em local fechado. Hoje já foi obrigado uma lei para você respeitar os que não fumam, porque faz mal à saúde. Faz mal ao ambiente. É fedorento. Mas eu que fumei quando era jovem, a gente fumava porque era chique. Era um charme. As mulheres respeitavam mais. Hoje tem mulher que quando vê um cara fumando, não quero namorar com ele, não, porque ele fuma e vice-versa. Porque mudou o tempo mudou de lá para cá. É outra realidade. O tempo mudou. Tá vendo a moral como é diferente? Então, moral é conduta da regra. Moral é prática, porque está lá. De acordo com o período. Então, pessoal, o que é moral, né? Então, resumindo o que a gente já falou, não vamos demorar não, viu? Não se preocupe. É uma espécie de conjunto de hábitos. Depois, quando eu parar de gravar, quem quiser falar, fala. Mas por isso que eu não estou dando oportunidade. É porque eu estou gravando, viu? É uma espécie de conjunto de hábitos e costumes de uma sociedade. Veja que não é individual, moral. Não esqueça disso, viu? Não esqueça disso. Não é individual. Regra geral. A moral, né, em geral, né, faz de acordo com a cultura de um local em um determinado espaço de tempo. Né? Normalmente, né, alguns elementos da sociedade influenciaram, né, como, por exemplo, a religião, que eu falei para vocês agora. Né? O modo de vida da sociedade. Né? Aqui, por exemplo, a França, por exemplo, lá eles têm o costume de comer qualquer ave, não importa se é uma ave pequena, ou uma galinha, ou peru. Ninguém usa garfo e faca, apenas para cortar os pedaços maiores, mas se utiliza. E aqui não, a gente corta o frango, garfo e faca. É um costume nosso. Lá é diferente. Lá, os países do Oriente Médio, os que são os árabes e judeus, eles comem os mais modernos não, mas eles utilizam a tradição de comer no chão e não em mesa. Sentam-se ao redor de uma mesa baixa e sentam-se. É o costume.
né? Por exemplo, tem uma pintura, acho que Leonardo da Vinci, eu estou esquecido, meu Deus, que tem a Santa Ceia de Jesus Cristo. Ali é um erro enorme, tremendo. Tem lá os 12 apóstolos, Jesus Cristo no meio, né, que eram judeus, né, que é o mesmo povo lá do lado, somos da religião, sentado comendo à mesa. Ali é um erro, por quê? Porque Leonardo da Vinci, aí, acho que foi ele era o quê? Italiano, ocidental, que trouxe mudou o costume de um povo, porque ele estava trazendo o cristianismo para o mundo ocidental, a Itália. Né? Veja como é, de acordo com o seu costume. Ele trouxe o costume lá do Oriente para o Ocidente. Os indianos, não todos, mas uma parte, algumas castas indianas, também comem com a mão. Tudo, tudo. Arroz, grãos, né, legumes, carne, o que for, com a mão. Certo? Então, então a religião vai influenciar, né? A informação e o uso que as pessoas têm de determinado recorte, a informação, né? Então, a moral, pessoal, ela normalmente é exposta sob preceitos, né? Então, como assim? Se expressa como normas de proibição, ó, isso você pode, isso é normal, né? Ou não é normal, então, norma de quê? Isso não poder e permissão. Ó, isso aqui tá beleza, pode fazer isso aqui no dia a dia, não tem nenhum problema. Então, é comum demais, por exemplo, né? A gente ouvia aquela frase: fulano atentou contra a moral e os bons costumes. Inclusive, tem até trecho do nosso Código Civil que fala sobre isso, né? Você, por exemplo, está fazendo xixi, que é a coisa natural do ser humano, não. De qualquer animal, nós somos animais, fazer xixi, mas não se pode fazer xixi na frente das pessoas. Está lá previsto. E tem prefeitura que tem lei severa sobre isso. Até no carnaval o pessoal faz muito isso, né? Mas quem é que vai estar fiscalizando cada pessoa em momento de bebedeira, né? Então, isso porque, né, a moral é uma espécie de norma, conduta social, que indica algo que, digamos assim, do que é certo ou errado naquela sociedade, ou na nossa sociedade, não importa qual. Então, é um caráter também cultural, né? É uma coisa subjetiva da moral. Que é permitido em determinado moral, pode ser proibido em outra. Você vai para por exemplo, os esquimós, o pessoal que mora lá no Polo Norte, são várias tribos de esquimós lá, na sociedade dele lá, tem uma regra social lá, que é uma regra social, se chegar um visitante, o que é que o dono da família, no iglu dele lá, de gelo lá, ou na cabana dele, ele permite que o visitante durma com a esposa dele. Que é cortesia de boas-vindas. Isso é um costume, a moral deles. Que em outra sociedade, isso aqui já não permitiria, jamais aconteceria. Aqui não sei se vocês sabem, por exemplo, na sociedade ocidental cristã, por exemplo, lá os árabes, ele pode ter várias mulheres, desde que ele possa sustentar. No mundo ocidental, não é permitido isso, né? Europa, Canadá, Estados Unidos, Brasil, América, aqui, Central, não permite. Mas por que não permite? Né? Por que lá no árabe pode? Né? Acontece, gente, que lá no século 9, 10 por aí, a Igreja Católica, no início, lá no auge da Idade Média, né? O homem poderia ter várias mulheres, era o mais normal do mundo. Mas aí a Igreja fez o quê? Muitos membros da Igreja Católica, nesse período não tinha a protestante, né, e a Igreja Católica passa a ser uma instituição muito forte naquele momento e vai determinar como os preceitos da sociedade, da moral cristã, né, os valores cristãos. Não importa se você seja cristão ou não, mas a nossa sociedade ocidental foi baseada nessa sociedade da moral cristã. Mesmo que você não seja cristã, você seja do candomblé, você seja hinduísta,
judaico, não tenho nenhuma religião, mas não importa, a gente tem o legado da sociedade cristã ocidental. Quando a gente diz cristão ocidental, não é obrigado você ser cristão, mas ocidental você herdou a moral dos gregos e romanos. Até porque quem criou a Igreja Católica foram os romanos. O próprio nome diz, né? Igreja Católica, que significa lá do latim universal, apostólica, de quê? Romana. E eles criam um novo cristianismo, né? Na verdade, é uma religião ocidental. Pega o Deus oriental, traz para o ocidente. Porque o Deus cristão não é não é ocidental, ele é oriental. Lá de quem? Lá do Velho Testamento, dos judeus, né? Então, no século 9, 10, por aí mais ou menos, de novo a falha da data, a igreja, porque muitas pessoas da igreja estavam tinham filhos, e os filhos depois iam procurar a herança, porque a igreja enricou muito, as melhores terras da igreja, animais, tinha o dízimo que os servos davam, os artesãos, era obrigação. E aí os filhos se sentiam no direito, por ser filho, quando o padre morria, de herdar o que era da igreja. Foi o que a igreja fez. Simplesmente ela proibiu que os padres tivessem filhos, que os padres se casassem. E aí, para estender em toda a população, que as outras pessoas, ao se casar, não tivessem mais de uma mulher, só uma mulher. Lógico, os padres, bispos, arcebispos, abades, nunca deixaram de ter relações sexuais, que é uma coisa inerente ao ser humano, né? Nunca deixaram. E nunca deixaram de ter filho por baixo do pano. Só que agora eles não poderiam mais ter o direito da herança. O celibato, que a gente chama hoje. Por isso que até hoje os padres não casam. Porque a igreja não permite, que é para não deixar herança para ninguém, né? Vocês estão vendo como muda, como a moral da sociedade moderna, a ocidental, ela é permeada de muitos cortes e recortes, de idas e vindas, né? Então, a questão da moral e do bom costume. Por isso que dificilmente... Por exemplo, nós temos uma comunidade dos Andes, aí eu estou esquecido aqui de novo, se é no Chile ou no Peru, que a mulher pode se casar e viver com vários homens. Lá é normal, nessa civilização lá dos Andes. Em outros, isso não acontece, né? Como existem outras tribos aqui da América, né, que ele pode ter mais de uma esposa. Então, ou seja, de acordo com o costume e a moral de cada sociedade. Então, essa questão de... Então, a moral, né, gente, é uma espécie de norma. É uma conduta social que indica algo que é certo ou errado naquela sociedade. O que em um sítio é normal, no outro sítio, na mesma cidade, o pessoal já acha estranho, né? Bem pertinho. Então, como é uma coisa do caráter cultural, subjetivo da moral, algo que é permitido em uma determinada moral, pode ser proibido em outra, né? Apesar de várias normas morais repetirem-se, elas são, né, digamos, muitas vezes diferentes, porque as sociedades constituíram diferentes modos de vida. Nem toda sociedade, mesmo sendo ocidental, ela não é igual, né? Não vai ser. Então, aquilo que uma sociedade convenciona como moralmente incorreto pode ser classificado como um tabu, né? Então, a gente tem vários exemplos de moral, né? Dos comportamentos tabus, né? Das pessoas, né? Então, gente, só para não perder aqui o slide, né? Ética, princípios universais, expressão interna, moral, moros, né? Regra para ações coletivas, é externa. A moral é a pressão externa da sociedade. E a ética é a pressão interna. Então, a ética, reflexão e valores, é a moral humana. Quando a gente está falando reflexão aqui, não é reflexão de pensamento, não. Só de pensamento, não. Reflexão de refletir. Você pensar duas vezes, será se é certo isso? Né? E a moral? Não, aí são os costumes, normas sociais. Que às vezes, inclusive, são colocados, dependendo do país ou da cidade, é colocado em lei. Né?
Então, a ética pressupõe análise e reflexão antes de agir. Você tem que pensar, epa, isso aqui é correto? Por que na casa da gente, a gente está assistindo aqui o filme, lá na Globo, Netflix, seja lá o que for, e comeu ali, merendou, né? Aí limpa. Bota no cantinho, um saquinho, ou bota no cantinho ali do chão, para depois passar a vassoura. Porque quando vai para o cinema, joga no chão. Né? Então a gente tem que entender que toda existência, que eu coloquei aqui no slide, tem o lado da alteridade. O que é alteridade? Quando você escutar essa palavra, quem ainda não está lembrado dela? Quem nunca. Você, o outro. Você tá, e o outro? Você está pensando em você? E o outro? É a mesma coisa da pandemia, uma pessoa falando de uma pandemia. Ah, mas eu sou jovem, eu não pego, não. Você não pega, mas você contrai e passa para outra pessoa. Você tem que pensar no outro, não é em você. Por isso o uso da máscara. Né? Ah, eu já fui vacinado, tem mais perigo, não. Sim, e o outro? Que não foi. E os que, mesmo que sendo sido vacinados, correm o risco de morrer, que são os idosos, os que têm diabetes, pressão, que mesmo sendo vacinados, morrem. Por isso você tem que pensar no outro. Isso é ética. Você tem que ser honesto. Não está falando de honestidade, não é só dinheiro. Não. Implica outras coisas também, né? Então, gente, a ética, ó, princípio subjetivo, mundo das ideias, moral, a prática, ação objetiva, comportamento, regulação da conduta para expressar o que é ético. Só para não ficar aqui tedioso e não ficar dizendo a mesma coisa todo tempo, né? Então, a ética, gente, ó, o que é importante, ó, construção da autonomia. Tudo isso, ó, botei daqui, ó, bem grande. Formação do cidadão. Contexto de responsabilidade. E o mais importante, contexto de responsabilidade e contexto de liberdade. Tudo isso não adianta de nada se nós não formos uma sociedade onde não se invista em educação. Onde se invista no cidadão, de uma visão crítica, pensar que existe o outro, né? Que o que você pensa é seu pensamento, mas você tem que agir para respeitar o outro. E essa questão de liberdade, por isso que a educação ela é importante. Infelizmente, não se investe tanto em educação no nosso país. Porque você... eu sou livre para fazer o que quiser. Muito bem, você é livre para fazer o que quiser. Essa liberdade, ela é salutar, ela é boa. Mas tem que entender que tem a outra pessoa, tem as outras pessoas que você tem que respeitar. Que é ótimo para você, mas para outra pessoa pode não ser. Né? Então, gente, a ética para Aristóteles, aqui, eu não vou me estender aqui, porque tem lá e fica cansativo, né? O ideal da Aristóteles. Então, eu vou colocar o slide lá na sala de aula, viu? Depois dá uma lida com calma. E o texto já está lá. Então, é do homem virtuoso, significando a virtude, uma força, um vigor, uma excelência relacionada aos valores práticos e intelectuais da existência. O mais virtuoso seria o mais capaz de realizar-se como homem, atingindo assim a felicidade. Meta procurada por todos. Então, gente, ética mundial, o consenso mínimo entre humanos. Segundo Leonardo Boff, que é aquele teólogo, né, cristão, ele diz, a responsabilidade para que nossos atos não destruam os sistemas de vida. A solidariedade, em função da lei, da sinergia, por aí vai. A libertação, o cuidado, vocês depois leiam o slide com mais calma, certo? Então, gente, as normas de conduta, né, em relação, por exemplo, que se torna tabu para alguns, mas é a coisa mais normal de qualquer ser animal e humano também. Eu falei do celibato, né, dos pais não poderem, né? A moral pode sofrer influência da religião, né? Pode trazer o sexo e a sexualidade de diferentes maneiras, né? Em sociedades politeístas antigas, como era a grega e a romana, né? O celibato não era estimulado, né? Pelo menos para os homens. Né? Então, a religião cristã, né? E aí, voltando de novo aqui, só lembrando aqui, viu, gente? Eu não tenho nenhuma religião.
e apoio todas as religiões e respeito todas as religiões. E sou muito crítico a quem fala mal de qualquer religião, certo? Não falto missa quando a família vai, sou padrinho, né? Mas eu não tenho nenhuma religião. Porque religião, antes de tudo, independente de um Deus existir ou não, né? Mas a pessoa ter uma fé em alguma coisa, você respeitar, é antes de tudo um ato de cidadania, da sociedade se harmonizar, né? Um contexto familiar, que inclusive é um contexto de felicidade de algumas pessoas. Então eu apoio demais. Doido é quem fala mal de religião, né? Inclusive as brigas religiosas, eu nunca ouvi falar que uma pessoa que não tivesse religião ou que fosse ateu tivesse uma briga religiosa com uma pessoa. Não tem. Vocês já ouviram falar? Não existe. Brigas geralmente são em quem tem religião, entre uma religião e outra, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu estimulo. Se você não tem, tenha. Se você não gostar, saia. Se você não está gostando dessa, vá para outra. Ah, porque o padre não presta, o padre ali é pedófilo. Ah, o pastor é ladrão. Sim, mude de paróquia, vá para outra. Né? Vá para a religião afro-brasileira, o candomblé. Né? Mude para religião, vá ser hinduísta, budista. Mude, mas procure. Né? Ou nenhuma. Tem que respeitar. A Constituição é bem clara. O Estado é laico, mas você pode ter religião. Inclusive, não sei se vocês sabem, a lei que ainda hoje, lá dos anos 40, a lei que ainda hoje perdura, está na nossa Constituição, que as constituições estaduais e dos municípios respeitam, baseado nisso, e não mudou ainda hoje, que é o respeito a todas as religiões, ela foi feita por uma pessoa que era ateu. Já ouviram falar de Jorge Amado, aquele grande escritor, os maiores escritores do mundo? Foi ele, quando ele foi deputado. Só para vocês terem uma ideia. Então, gente, como a religião cristã baseia nas ideias do pecado original, né, de que o afastamento dos pecados é necessário para a obtenção da graça divina, vocês já sabem dessa história, né? A moral incorporou a proibição do sexo fora do matrimônio. Então, é uma coisa cultural. Mas a gente sabe que isso nunca foi permitido em nenhum tempo, e mesmo antes do cristianismo existir, né? Daí, portanto, isso aí se torna o quê? Um tabu. Ah, não pode não, né? A cultura ocidental não permite. Virou um tabu você ter relação sexual fora do casamento, porque a moral cristã não permite. Daí deriva o tabu quanto à prática do sexo, que não seja uma prática reprodutiva e que não tenha obtida a obtenção divina, certo? Abençoado, como diz o outro, né? Outra coisa que se tornou um tabu, por exemplo, a homossexualidade, né? Também é o tabu nas culturas judaico-cristãs, por conta dos preceitos das religiões, né? Mas já lá na Grécia, né, não sei se vocês sabem disso, a homossexualidade entre os homens era cultural, era normal demais, comum na sociedade. Os homens tinham seus parceiros. Por quê? Olha só, é uma questão cultural. Porque o pessoal lá, os gregos, a mulher não era considerada nem cidadã. Ela era de segunda categoria, era só para procriar, né? E você, até para ter um status social, status econômico, status político, ter poder político, você tinha que ter um relacionamento com um homem, de preferência um homem mais rico da nobreza, porque era para você mostrar força, ter poder. E a mulher era relegada em segundo plano. Então aí era normal demais a homossexualidade lá na Grécia, e Roma também. Por quê? Porque era comum. Normal, né? Então, geralmente, era a sociedade patriarcal, né, e tendia a colocar a mulher num lugar só de fêmea reprodutora, incapaz de oferecer plenitude espiritual, né, a um homem, né? O tratamento da mulher, por exemplo, no Brasil hoje, porque nós fomos colonizados por uma sociedade altamente conservadora, machista, ainda hoje é um problema muito sério, o machismo, nem a Lei Maria da Penha resolveu, passou a ser, no Brasil ainda é cultural, o homem ter a mulher como minha mulher, por isso se acha no direito de bater. Até um dia desse, nos anos 30, a mulher não votava, já pensou? E nos países desenvolvidos, nos países ricos, as mulheres não votavam, né? E que ainda hoje, né, muitos direitos direitos básicos são negados à mulher. Foi obrigado a ter uma lei para poder evitar a violência, né? A liberdade de ir e vir, a liberdade de se expressar, né?
Por quê? Porque foi baseado nos preceitos morais da sociedade brasileira, onde o homem é quem manda, eu sou forte, né? O caso do homossexualismo, o que é que a gente tem a ver com a vida sexual de uma pessoa? Se eu for homossexual, o que é que tem? O corpo é meu, eu faço desse corpo a minha felicidade, eu faço do meu corpo o que eu quiser. Se é com uma mulher, com outro homem, não importa. A sexualidade ela é individual, eu não posso prejudicar os outros. É a minha vida. Tu tá vendo como é muito grave isso, né? A mulher, quantos maridos não se separaram porque a mulher foi trabalhar e ele não aceitava ela trabalhar porque ele tinha que sustentar. Ele não aceitava ela ganhar dinheiro ou ganhar mais do que ele. Minha mãe, depois que passou em um concurso, que hoje ela é aposentada, ela passou a ganhar mais do que meu pai. Mas ele nunca aceitou ela fazer a feira. Porque tinha que ser ele, o provedor da casa. Quando ela comprou o primeiro carro, meu Deus, foi um mês intrigado, porque ela comprou um carro. E para ir trabalhar, não era para luxar, porque precisava. Porque nessa época não tinha linha de ônibus, não tinha Uber, não tinha mototáxi, a gente morava longe. Então, para a gente ter ideia. Né? Então, para a gente encerrar, o que é a ética? Né? O que é a ética? Vamos lá, né? Se eu for ler o slide todo, e a gente vai perder tempo, fica muito cansativo. Né? Então, a ética, na verdade, gente, aqui para... Depois vocês leem o slide com mais tranquilidade, né? Eu estou só fazendo a explanação aqui do que é moral e ética para vocês vão ver o texto, né? O slide é longo, e é ruim de ver, e se tiver no celular é que não vê mesmo. Então, a ética, pessoal, diz respeito à ação, ela é refletida, né? É o reflexo, como eu falei agora há pouco. Ela é pensada. A ética vai se preocupar com o certo e com o errado. Mas não é um conjunto simples, né? Porque não é tão simples assim, porque tem a questão da liberdade, tem a questão da vontade, tem fome, tem sexualidade. Quando a gente fala em fome, tem a questão financeira. Então, então a ética ela promove, né, um estilo, né, de ação. Você vai ter um estilo de vida, um estilo de ação, fazer o que é, procurar fazer o que é certo. É o melhor modo de agir e que não abale, o mais importante, você não pode abalar a vida da sociedade, dos outros. Né? É o mais importante, certo? Você não pode, a sua ação não pode prejudicar o outro. Né? E ética prática, né? O que é mesmo, né? O que é os pontos que a gente diz assim que é prático na ética, né? Ela não é um conjunto de normas em relação, por exemplo, ao sexo. Não. Isso cabe à moral, pois primeiro é uma questão individual que afeta a sociedade, de respeito a uma má conduta, né, do indivíduo, não ao sexo em si, né? Tem um pensador, né, o Peter Singer, né, que diz que os membros, aliás, os mesmos problemas de má conduta do indivíduo em relação ao sexo podem ser aplicados, por exemplo, quando você está dirigindo uma moto, dirigindo um carro, por exemplo. Se ele é responsável em relação ao sexo, pode ser aplicado, ele é responsável em relação ao sexo, ele é aplicado também nas atitudes sexuais, né, porque atinge a ele não está agindo fora do que é ética, né? Prediz, do mesmo modo que uma direção segura e responsável não afetaria a sociedade. Né? Então, é por aí, ele faz essa comparação do você dirigir e o ato sexual. É uma coisa sua, se você dirigir com cuidado, né? Então, a ética, né, na prática, né, pensar que ética é utópica, nunca mais isso não é impossível acontecer e tal, atingir a ética perfeita, né? Porque nem todo mundo age de acordo com a ética. Não, isso aí a gente não pode dizer, a gente tem que dizer que isso é falso, não é utópico, mas se não for aplicável na prática, não há por que ela existir. Então tem que estar todo o tempo tentando aplicar, né, a ética. Então, não faz, por exemplo, no contexto religioso. A ética é uma prática reflexiva, disse de novo, vai e volta, né? Você pensa duas vezes. Então, deve nortear o caminho, né, das ações do dia a dia de cada um individualmente.
tanto em contexto religioso, como eu falei antes, agora há pouco, quanto fora delas. Então, a ética ela não é relativa, né? Ao contrário da moral, não é subjetiva, a ética ela vai ali no dia a dia, sua prática, tenta expressar um conjunto de práticas, né? Você está agindo, e deve ser consideradas corretas por toda a sociedade. Não pode ser uma parte só. Tem que todo mundo, tá certo aí, você fez certo, é isso mesmo, você tem que agir. Né? Por exemplo, eu ia dar um exemplo aqui de um professor, mas eu não vou dar não, porque é falta de ética, viu? Porque ele tem uns problemas aí e com os alunos, se eu fosse falar, né? Lógico que eu não ia citar o nome, daria no mesmo, a falta de ética profissional, deixa para lá. Esse exemplo eu não vou dar. Né? Apesar de haver um contexto de ação individual, nesse caso, né, falando do professor, né, o indivíduo ético deve procurar fazer o que é correto. Isso não é subjetivo, porque é prático, né? Está dentro. Então, portanto, pessoal, a ética é uma reflexão moral. Você reflete. Eu devo fazer isso? É certo fazer isso? Vou atingir alguém? Né? Essa ação, então é em cima da ação. Então, essa ética vai garantir as ações das pessoas, a correção moral, sendo que muitas vezes uma ação moralmente ética, né, pode não se enquadrar na moral de uma determinada sociedade, como a gente falou antes, né, porque varia de acordo com o lugar. A mesma moral normal aqui, por exemplo, lá no sul do país, por exemplo, talvez não seja, mesmo sendo no mesmo país, lá no Rio Grande do Sul, ou na Amazônia, mesmo sendo dentro do mesmo país, pode não ser a mesma coisa, né? Por exemplo, né, um país que falei lá do Afeganistão, né, que segue a lei islâmica, a mulher comete adultério, ela pode ser condenada à morte por apedrejamento, né? Como também na Judéia antiga, onde hoje é Israel, né, lá onde o Cristo poderia ter, onde ele teria andado, né, também era apedrejada, né? Faz parte da moral daquela sociedade. Mas eticamente é correto? A pergunta é boa. Mas é correto? Não, lá faz parte, é a lei da sociedade, né? É a lei social deles lá. Mas eticamente, é justo isso? Né? A pergunta. Pode não se enquadrar na moral deles, mas na ética pessoal. Então, por exemplo, né? Se uma situação hipotética, alguém salva uma mulher prestes a morrer daquela maneira, né? Você vai, não vamos matar ela aqui não, tal. Ou então uma pessoa que rouba, tá sendo, outro dia passou na TV, o cara que ia sendo linchado, e a gente sabe, não, nessa história de bandido é bandido morto. Não existe isso, existe uma lei. Nós estamos em outra época, né? Não existe esse negócio do cara vai estar roubando lá para o que foi que levou ele aquele fora da lei? Quais foram as questões sociais, psicológicas que ele sofreu, né? Na sua família desajustada, será que tinha família, teve educação de qualidade, ele se alimentava bem, ele ia para a escola, todo um contexto. A pessoa não existe natureza humana, fica bem claro, não é o professor Amaral que está dizendo, são os cientistas da psicologia, da psiquiatria, os sociólogos, certo? Os ramos aí, cientistas da biologia, não existe, geneticistas, não existe natureza humana. Porque ele é assim mesmo, não. A sociedade molda o homem. Né? Uma pessoa que nasce lá no lugar pobre, mas se ele for levado para um lugar onde a sociedade seja mais organizada, tenha qualidade educacional, como a Finlândia, por exemplo, a vida dele não vai ser a mesma. Da mesma forma que se trouxer um cara que nasceu lá na Noruega para ser criado em uma favela pobre, que tem muita bandidagem. Ele não vai ser um norueguês, ele vai ter os costumes daquela comunidade brasileira. E assim por diante. Né? Então, se você for salvar aquela pessoa que você vai... As perguntas daqui a pouco, viu? Dessa maneira, está atentado contra a moral. Né? Então, nós temos vários exemplos de ética. Ó. Respeitar as leis, que sejam justas, né? Procurar agir com justiça, procurar agir com... não se apropriar indevidamente do que não é seu, não prejudicar os outros, e por aí vai. Respeitar o convívio social.
e assim por diante. Eu vou parar a gravação, aí você, quem quiser fazer as colocações, aí a gente faz, tá certo? Boa noite, pessoal. Estou dando boa noite aqui porque está gravando, a gente está encerrando a aula, mas aqui na gravação. Mas a aula continua para quem quiser fazer alguma pergunta, tá bom?